Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Sou o professor Flávio de Itajubá, Minas Gerais. Estou falando pela Associação Teológica Cason, a Escola do Conhecimento. Estamos aqui nesta hora para dar continuidade à nossa aula anterior sobre a estrutura da igreja, como que é o governo da igreja, a hierarquia da igreja, qual é a relação entre apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, o diaconato na igreja, o presbitério na igreja. É isso que nós estamos estudando na nossa disciplina. Já temos um vídeo anterior em que nós falamos sobre o Antigo Testamento e demos uma visão geral de como que o culto foi estabelecido no Antigo Testamento, como que era as ordenanças, de uma forma bem breve mesmo, né? Falamos, né, da criação até Moisés, os homens faziam sacrifícios de animais ao Senhor, faziam suas orações assim, praticamente em família, né? Havia ali o patriarca, o líder de um clã, e eles faziam orações assim, sacrifícios. Demos exemplo aqui de Noé, Abel, né? O próprio Caim, apesar de ter sido rejeitado, você vê que era um costume na época, Abraão, né? Então, aí depois de Moisés do Êxodo tira o povo do Egito, Deus pede para Moisés fazer o tabernáculo. Né? O tabernáculo, então, ali vai ser um sistema diferente de adoração do que era antes. Vai ter toda a regulamentação no tabernáculo. Ali vai ter o sumo sacerdote, os sacerdotes. Só os levitas poderiam exercer o sacerdócio. Quer dizer, os levitas da família dos coatitas, meraritas, gersonitas. As outras tribos não podiam adentrar ao sacerdócio. Ela foi escolhida a tribo de Levi. Havia as regras, né, dos sacrifícios, a questão de como entrar no Santíssimo Lugar. Então, né, nós já tivemos até uma matéria sobre isso, sobre o tabernáculo. Não vou entrar nos pormenores. Então, Deus instituiu o culto baseado no tabernáculo, no sistema funcional do tabernáculo, de como o tabernáculo funcionava. Depois, né, Josué entrou na Terra Prometida, ainda era o tabernáculo que era utilizado pelo sumo sacerdote, pelos levitas, como um sistema de adoração. Depois no livro de Juízes também, Ruth. Aí no livro de 1 Samuel, quando entra o rei Saul, você percebe que o rei Saul não se ouve falar em tabernáculo, nada. O rei Saul foi muito reprimido quanto à questão de buscar a Deus. Mas quando Davi assume o reinado, Davi vai tirar a arca do tabernáculo, né, que está abandonado praticamente em Siló, está abandonado em Gibeon, né? E ele tira lá a arca e vai levar para a cidade de Davi, onde ele vai colocar uma tenda. Então nós vamos ter a tenda de Davi, ou o tabernáculo de Davi. Então ali tem um sistema de adoração também, em que ele estabelece cantores durante 24 horas por dia. Então um outro sistema de adoração, outras regras, semelhante ao do tabernáculo, porém com mais liberdade. Então nós temos aí então, ó, da criação até Moisés, um tipo de adoração, um estilo de culto. De Moisés até a monarquia, o tabernáculo de Moisés. Do Êxodo até a monarquia, o tabernáculo de Moisés. Depois ali com Davi, nós temos o tabernáculo de Davi. Depois Salomão, de Salomão até o exílio na Babilônia, até Nabucodonosor invadir Jerusalém, tem agora ali o templo de Salomão, com as suas regras também, os ministros, os sacerdotes, e etc, etc. Então tem também ali esse sistema de culto. Depois eles vão para o exílio, Jerusalém é destruída, o templo foi destruído. Então lá na Babilônia, provavelmente, começou então ali as sinagogas, onde os judeus se reuniam para fazer suas orações, já que eles estavam longe de Jerusalém e também não tinham templo. Agora, pós-exílio, quando eles retornam então para Jerusalém, né, para poder reconstruir o templo, aí vai voltar novamente o sistema semelhante ao templo de Salomão, com o sumo sacerdote, sacerdotes e os ministros ali que estarão fazendo sacrifícios semelhantemente
à questão, ao tabernáculo de Moisés. Então, mas só que é o templo que foi restaurado, reconstruído, pós-exílio. Então nós temos ali, pós-exílio, né, a história de Daniel, de Ezequiel, Ageu, Zacarias, Malaquias, Neemias, e entra pelo período interbíblico, né, até chegar ao Senhor Jesus. Pós-exílio até o Senhor Jesus, nós temos o sistema de templo restaurado, e ali todo um sistema também de louvor, de culto, de hierarquia, de estrutura no templo. Então tem o Antigo Testamento tem as suas estruturas, né? Os ministros de louvor, que eram os levitas, o sumo sacerdote, o sacerdote. Aí né, os porteiros, os cantores. Aí tem, então o Antigo Testamento tem um sistema hierárquico que nós não estamos focando nessa matéria, apesar de ter um vídeo anterior nisso, né, em cima disso, e essa minha fala, mas é porque a gente precisa também ter uma noção de como tudo começou. Mas quando o Senhor Jesus vem, ele nasceu, cresceu, e ele então, após os 30 anos, é batizado, e ele vai exercer o ministério, você vê lá em Mateus 16, que ele vai dizer assim para os discípulos: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus vai trazer uma nova estrutura de adoração a Deus Pai, uma nova estrutura de culto, que é agora por meio da igreja, tá? Lembrar você bem que igreja, eu não estou dizendo que é 4 paredes, ainda que nós nos reunimos dentro de 4 paredes. Igreja é muito mais amplo do que isso. A igreja mística do Senhor, Jesus, ela é formada por pessoas no mundo inteiro, né, que formam o corpo de Cristo. E dentro disso tem as igrejas locais. Mas dentro das igrejas locais tem tanto salvos como perdidos. Mas a verdadeira igreja de Cristo, ela é vista de cima para baixo, como o corpo de Cristo. Então a igreja são pessoas que de fato entregaram a sua vida para o Senhor Jesus, que se converteram genuinamente. Tá ok? Então, partindo dessa primeira fala nossa, nós vamos pegar aqui a apostila e vamos então trabalhar alguns aspectos iniciais de como que a igreja deve ser estruturada. E você vai observar que a igreja ela é estruturada fortemente na base de relacionamentos. É preciso então nós termos ótimos relacionamentos, porque é na base do relacionamento que a igreja se estrutura, e na base do chamado de Deus, na autoridade, na responsabilidade, no papel exercido, na função estabelecida e na prestação de contas. Parece que eu falei várias coisas, mas você, ao longo agora aqui, você vai perceber. Então, tudo isso que eu falei, olha, nós vamos aqui, claro, antes de eu entrar exatamente nisso, nós vamos ainda fazer algumas colocações sobre o estabelecimento da igreja, que a igreja ela não é 4 paredes, né? A igreja foi estabelecida para louvar e adorar o Senhor, para pregar o Evangelho, para que nós pudéssemos também estarmos juntos, unidos, como um corpo, como membros de um corpo, tá? Que Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. O corpo tem ministérios, os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, essa fala minha, nós vamos agora, aos poucos, vamos trabalhar ela. Ok? Então, você que me assiste aí, que Deus nos abençoe. Um ótimo estudo para você. Vamos lá. Então, conforme eu já disse, olha aqui, ó, o Novo Testamento, a igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que edificaria a igreja dele. Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Olha lá. Mateus 16, verso 18.
Aqui, Mateus 16, 18. Olha lá. Ó. Vamos ler um pouquinho uns versos anteriores para poder pegar o contexto aqui. Olha aí, ó. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou, não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu, nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá vendo? Jesus está dizendo, ó, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus está com seus discípulos, e Jesus pergunta para os discípulos o que as pessoas estão falando a meu respeito, quem eu sou para elas. Aí os discípulos responderam assim: uns dizem que o Senhor é João o Batista, né? Outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas. Aí Jesus virou para os discípulos e perguntou: mas e vocês? E vocês? Quem vocês acham que eu sou? O que vocês acham de mim? Quem eu sou? Aí Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus voltou para Pedro e falou: Bem-aventurado, isto é, muito feliz você, Pedro, pois não foi carne e sangue quem te revelou. O que Jesus está dizendo? Não foi pessoas quem revelou isso para você, mas foi meu Pai que está no céu quem revelou isso para você, Pedro. Mas eu também te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui, brevemente aqui essa explicação, porque alguns falam assim, não, Pedro é o fundamento da igreja, Pedro é o primeiro papa, se baseando nesse versículo. E não foi isso que Jesus quis dizer, ainda que Pedro tenha sido um homem de muita importância na igreja. Mas Jesus disse para ele: Tu és Pedro, né? No grego, tu és Petros. Pedro vem de Petros, uma pequena pedra, uma pequena rocha. Aí Jesus aponta para si próprio e diz: Mas sobre esta pedra que sou eu, sobre esta rocha que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós temos essa interpretação do texto. Tem outra interpretação também que diz assim, ó, que interpreta assim, ó, que Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre essa tua afirmação de que eu sou o Cristo, sobre essa afirmação de que o Cristo sou eu, o ungido sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está entendendo? Então, mas a melhor explicação é que Jesus é a pedra, e não Pedro. E se você olhar, depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, os discípulos, Jesus falou com os discípulos, deu mais ensinamentos para eles, e depois Jesus foi assunto ao céu. Em Atos capítulo 1, Jesus deu mandamentos para os discípulos e foi assunto, foi para o Pai, e se assentou à direita de Deus Pai. E os discípulos começaram a pregar a palavra, né? Pedro começou a pregar em Atos capítulo 2, né? Estevão começou a pregar a palavra, vários pregaram a palavra. Lá na frente o próprio Saulo, né, converteu e tal. Mas se você olhar no capítulo 3 do livro de Atos, eu não vou lá para a gente não demorar muito, mas se você depois olhar, Pedro e João, Atos 3, Atos dos Apóstolos capítulo 3, eles vão ao templo fazer orações e eles encontram um homem coxo, deficiente físico, que está à porta do templo. E aquele homem deficiente fala para Pedro assim, olha para Pedro pedindo um dinheiro, uma esmola. E Pedro vira para ele, Pedro e João viram para ele e falam assim, ó, olha para nós. E aquele deficiente, aquele coxo olhou para eles
E Pedro disse: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E Pedro pegou aquele homem pela mão, levantou, aquele homem saiu andando, pulando, dando glória a Deus. E as pessoas, quando viram aquilo, aquele milagre, se agruparam, se aglomeraram em volta de Pedro e João. E Pedro e João começou a falar para eles: vocês estão pensando que é no meu nome, que é no meu poder, que esse homem que esse milagre aconteceu, que esse homem foi curado? Não, não. Foi no nome de Jesus, a quem as autoridades crucificaram. Jesus ressuscitou. E esse Jesus, no nome dele, é que esse homem está vivo. Então Pedro e João começam a pregar, a falar de Jesus, a ensinar sobre Cristo, a evangelizar os povos, as pessoas. O que acontece então? Isso causa uma revolta dos religiosos da época. Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes ficaram morrendo de inveja. Aí, quando chega no capítulo 4 do livro de Atos, olha para você ver, no capítulo 4 do livro de Atos, faço questão que você agora dá uma olhadinha comigo. No livro de Atos, dos Apóstolos, no capítulo 4, depois que Pedro e João curaram aquele homem no nome de Jesus, olha o que acontece. Atos capítulo 4, no verso 1. Só para você entender uma questão muito importante. Ó. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, quer dizer, colocaram Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Em nome de Jesus é que este está são. Ele é a pedra. Está vendo? Pedro está dizendo que Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então você observa que quando Pedro vai explicar para os sacerdotes como que aquele homem foi curado, como que aquele deficiente levantou e saiu andando, Pedro fala: foi no nome de Jesus que esse homem é curado, que Jesus ressuscitou. E Pedro fala: ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós. E em nenhum outro há salvação na terra, debaixo da terra, nos céus, pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome. O nome é Jesus. O que eu estou querendo mostrar para você? Que a pedra fundamental da igreja é Jesus. O próprio Pedro aqui, no livro de Atos, está dizendo, nessa explicação que eu acabei de dar para você, que quem é a pedra é Jesus. Então, quando Jesus falou para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e é sobre esta pedra. Então Jesus está dizendo que ele, Jesus, é a pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, falando para você, a igreja, a pedra fundamental, a principal pedra da igreja, a que sustenta a igreja, que mantém a igreja, ela é feita pelo nome de Jesus. É o Senhor Jesus que é o fundamento da igreja. Continuando na nossa apostila,
Então nós vamos ver aqui, né, o templo do Novo Testamento, né? Lembrar aqui, olha bem, ó, os primeiros templos, templo lá, o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, o templo de Salomão, serviu como sombra do verdadeiro templo, a igreja. A igreja não é o templo físico, e sim pessoas salvas que formam o corpo de Cristo, né? Então, olha aqui, ó, o templo no Novo Testamento. O templo no Novo Testamento. 1 Coríntios 3:9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3:9. Olha para você ver. Primeiro aos Coríntios. Ele está dizendo que Paulo escreve, está dizendo, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, ó, templo de Deus. Nós somos, a igreja é o templo de Deus. As pessoas, ó, é edifício de Deus, templo de Deus. Se nós olharmos aqui para Efésios, né, no capítulo 2 de Efésios, Paulo diz assim também, no capítulo 2 de Efésios, olha aí, capítulo 2 de Efésios, olha aqui, vamos pegar aqui, ó, porque por ele ambos, Efésios 2:18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ele está se referindo aqui aos judeus e aos gentios, porque por ele ambos, os dois povos, os judeus e os gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra, é a principal pedra da esquina. Jesus é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, tá vendo? Jesus é a pedra da igreja, a pedra principal, né? Ele está falando aqui, fazendo uma analogia aqui. Jesus é a pedra fundamental, no qual todo edifício, todo templo, né, o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois, nós todos juntos, ó, somos edificados para a morada de Deus em espírito. Então Paulo está dizendo que nós todos que saímos do mundo e entregamos a nossa vida para Jesus, formamos o templo de Deus, a igreja do Senhor, o edifício do Senhor, a morada do Senhor. Né? Então o Senhor sustenta a igreja dele, o povo dele, as pessoas que verdadeiramente fazem parte da igreja verdadeira. Quer dizer, a igreja verdadeira, ela é fundamentada pela pedra, que é Cristo. E ao mesmo tempo, o Senhor, ele mora em nós, ele mora em mim, particularmente, individualmente, e em nós, coletivamente, por meio da igreja, como se fosse um edifício, uma morada do Senhor, de forma geral, na igreja. Entende? Vamos continuar lá. A igreja não é o templo físico, e sim pessoas salvas que formam o corpo de Cristo. Romanos 12, do verso 4, por exemplo, está dizendo assim, ó, Romanos 12, vamos dar uma olhadinha lá para a gente, Romanos capítulo 12, Romanos 12, olha aqui para você, Romanos 12, verso 4. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Tá vendo? Então,
assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. 1 Coríntios 12, do verso 12 ao 13 e 27. Então aqui também 1 Coríntios 12, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Olha aqui para você ver, no verso 12. Paulo vai escrever assim, ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Tá vendo aí? Ainda no verso 27. Olha aqui, ó. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Tá vendo? Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. No grego, eclésia, a palavra igreja vem de eclésia ou ecléo, que significa chamados para fora. Quer dizer, a palavra igreja vem do grego eclesia, que significa tirados para fora, chamados para fora. Como assim? Quer dizer, que sai do mundo, é tirado fora do mundo, saiu do mundo, está fora do mundo agora para viver uma nova vida em Cristo. Olha bem que seriedade, que responsabilidade. Quem pertence à verdadeira igreja são aqueles que de fato saíram do mundo. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de João 17, né? Quando ele faz aquela oração sacerdotal, ele fala para o Pai: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Então Jesus faz essa oração em João 17. Nós, eu, você que entregamos a nossa vida para o Senhor, pela fé, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós saímos do mundo. Isto é, estamos vivendo uma vida intrínseca, uma vida interior, uma vida emocional, sentimental, espiritual, né, de caráter fora do mundo. Ainda que estejamos nesse mundo fisicamente, mas não somos do mundo. Então, eclésia são aqueles tirados para fora, são separados para viver uma vida com Deus. Isto é a igreja. O templo do Novo Testamento tem dois níveis: o individual e tem o coletivo. Olha aqui para você ver. João 14, 23, né? Vamos João 14, 23 primeiro. João 14, 23. Olha aqui para você ver. João 14, 23. Olha bem, ó. Vamos 21 para a gente pegar o contexto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que interessante isso aqui, ó. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Olha bem, ó, e viremos, ó. Jesus está dizendo, eu e o Pai viremos para ele
e faremos nele morada. Então Jesus vai morar na gente. Está entendendo? Como que ele vai morar na gente? Por meio do Espírito Santo. Né? Por isso que tem a Santíssima Trindade, que é o mistério de Deus. Se nós olharmos também na carta de Paulo aos Coríntios, olha aqui para você ver, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 3. Olha aí, ó. Paulo aos Coríntios, capítulo 3. No versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Está vendo? O templo de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Está entendendo? Muito sério. Nós olharmos também ali na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Capítulo 6 agora, olha aí para você ver. Capítulo 6. Olha o que Paulo fala no verso 15. Capítulo 6, verso 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Né? Aí ele vem aqui, ó. Ele vem aqui no verso 19. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ó, vou repetir, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? O que nós observamos aqui? Que o templo, a estrutura, a igreja no Novo Testamento, ela tem os aspectos individual, que é Cristo morando em mim pelo Espírito Santo. Eu sou morada de Deus, templo do Espírito Santo. Pela fé, o Espírito Santo habita no meu espírito. Aí, ele vai falar também agora, tem a estrutura do templo, ela é individual e também coletiva. Eu faço parte da igreja individualmente, mas juntos agora, olha aí para você ver, juntos, nós também, olha aqui, coletivamente, Efésios 2, 19, 22, 1 Pedro 2, 5. Então, de forma coletiva, né? O Senhor faz morada em nós. Então tem o templo do Novo Testamento, tem dois níveis, individual e coletivo. O coletivo, 1 Pedro 2,5, vamos lá em 1 Pedro 2,5, Pedro vai dizer o seguinte, 1 Pedro 2, verso 5, ele diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Ele está falando que nós juntos somos uma casa espiritual e sacerdócio santo. Se olharmos para Efésios capítulo 2, conforme nós já lemos para vocês, mas voltando na leitura, observaremos em Efésios capítulo 2 que no verso 19, não sois estrangeiros, assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal, é a pedra de esquina principal, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então nós juntos somos um edifício, um templo santo no Senhor, do Senhor, né? Então nós temos aqui então o templo do Novo Testamento,
em dois níveis, o individual e o coletivo. Né? A igreja, então, coletivamente, como um corpo. A importância de cada membro ou parte. Quer dizer, cada um de nós somos importantes. Olha, vamos ver a importância de cada um. Romanos 12, 4. Cada um de nós cada membro é importante no corpo de Cristo. Olha aqui, Romanos capítulo 4. Aliás, Romanos capítulo 12, né? Romanos capítulo 12. Romanos 12, verso 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha a importância de cada um, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, ou o que exorta, use esse dom para exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então, repetindo aqui, ó, nós somos muitos, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, ensinar e tal, e etc, etc. Então, o que ele está querendo mostrar? Está querendo mostrar que individualmente nós somos muito importantes, você é importante, cada um de nós temos um chamado de Deus, um ministério. Na verdade, Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 18, 19 e 20, que todos nós temos um ministério que é o ministério da reconciliação. Quer dizer, eu e você temos uma palavra para levar a outras pessoas, ou um testemunho de transformação de vida. Mas aqui, em Romanos 12, Paulo está dizendo que, embora sejamos muitos, fazemos parte de um corpo, individualmente somos membros desse corpo e temos cada um seu jeito de servir ao Senhor, um chamado. Se é ensinar, deve-se ensinar com dedicação, se é exortar, exortar com dedicação, se é ministrar, ministrar, se é exercer misericórdia, exercer misericórdia, se é contribuir, contribuir, enfim, ele fala que na igreja, no meio da igreja, dos membros dessa igreja, das pessoas, cada um tem alguma coisa para oferecer, para beneficiar o corpo, a igreja de Cristo. Ok? O total é melhor que o individual. Exemplo, carro, relógio, etc. 1 Coríntios 12, que nós lemos aqui já, que cada membro faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é a igreja local, pois a igreja local faz parte do corpo de Cristo. Cada um de nós faz parte do todo através da igreja local. O total dividido em partes. Né? Então vamos ver aqui esse Efésios 4,16. Efésios, aí daqui a pouco eu explico para vocês. Efésios 4,16. Aqui ele diz assim, ó. Eu vou ler um versículo antes para a gente poder... eu vou ler uns versículos antes para a gente entender um pouco o contexto. Efésios 4,11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, quer dizer, mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam
fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade da sua mente. Mas voltando aqui, então, verso 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então aqui em Efésios 4, verso 11, Paulo está dizendo que Jesus deu para a igreja, ele estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, no caso mestres da palavra, visando o quê? O aperfeiçoamento da igreja, a melhoria da igreja, o crescimento da igreja, para que todos cheguemos à unidade da fé, para que não sejamos mais enganados por vento de doutrina, levados por um lado ou de outro, enganado pelos homens, que têm muita astúcia e enganam fraudulosamente. Aí ele fala assim, antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelas juntas, cresce devido a uma justa operação de cada parte. Então, cada irmão, verso 16 aí, Efésios 4:16, cada um tem uma operação no corpo, maneira de agir no corpo, para que todos juntos possamos crescer em amor. Então, eu faço a minha parte, você faz a sua parte, o irmãozinho lá na outra denominação faz a parte dele, o outro lá. Quer dizer, fazendo a obra do Senhor em amor de uns para com os outros, respeitando uns aos outros, sabendo da nossa autoridade, da nossa responsabilidade, do nosso papel exercido, da nossa função, prestando contas, tendo uma boa comunicação, mantendo os relacionamentos, para que o corpo cresça de uma forma ajustada, para que todos cresçamos em amor, porque somos morada do Senhor. Essa é a verdadeira igreja. A igreja do Senhor cresce. Então tem o lado individual e o lado coletivo, mas juntos devemos operar da melhor maneira possível. Olha aqui, a ordem de funcionamento. A ordem de funcionamento para a igreja. A igreja tem uma ordem para funcionar. Olha aí, cada um tem sua responsabilidade. Também tem autoridade. Tem o papel que é exercido. Tem a comunicação que deve ser boa e clara. Vai ter cobrança e prestação de contas. Então, olha bem aqui, Como que a igreja deve funcionar? Deve funcionar na base da responsabilidade, conforme nós lemos em Romanos 12, olha aqui, em Efésios 4. Cada um tem sua função no corpo, tem seu trabalho no corpo, segundo a graça que nos é dado, cada um. Se é em ministrar, ministre, se é ensinar, ensine, se é exortar, exorte. Aqui em Efésios 4, a justa operação de cada parte vai fazer a igreja crescer. Então, a questão da autoridade, nós devemos respeitar as autoridades, não só as autoridades civis, mas as autoridades constituídas dentro da igreja. Aqui nós temos no Evangelho de João 19, olha aqui para você ver, Evangelho de João 19, verso 11. Alguns versículos anteriores,
Verso 8. João 19:8. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder, quer dizer, nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Está vendo? Jesus está, nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Quer dizer, nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Se nós olharmos lá em Romanos 13, olha aqui, ó, Romanos capítulo 13, Romanos 13, verso 1, está dizendo assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, né? Aqui está escrito potestade, mas as autoridades superiores, porque não há autoridade, potestade que não venha de Deus. E as potestades, isto é, as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então, nessa versão aqui está dizendo potestade, mas na verdade, você pode olhar aí, aqui está se referindo às autoridades. Então, a autoridade foi colocada por Deus. A autoridade foi colocada por Deus. Está entendendo? Então, nós devemos respeitar, ser obediente às autoridades. Jesus, quando ele falou com Pôncio Pilatos falou para Jesus: Você não sabe que eu tenho autoridade para soltar você e para prender você? Jesus disse: Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Então nós devemos reconhecer as autoridades. Não é a pessoa. Ah, mas é o Zé, é o João. Ah, eu não gosto do João. Não é a questão da pessoa, mas é a autoridade que ela está revestida. Você está entendendo? Eu vi até achei interessante, eu vi um trailer de um filme, e eu já entendi no filme ali, naquele trailer, que ali estava mostrando um exército, né, um quartel assim, e estava um tenente-coronel sentado no jipe, e um major estava passando. E o que eu observei ali é que o major, você sabe que o major está abaixo do tenente-coronel. O tenente-coronel novo e o major também novo, mas eu percebi ali que havia uma briga entre eles, assim, uma inimizade entre eles. Quando o major estava passando, né, o tenente-coronel percebeu que o major, né, estava passando várias pessoas junto com o major deu de virar o rosto, assim, para não ter que fazer continência. Para não ter que fazer continência para o tenente-coronel. Né, fazer essa saudação. Quando ele estava passando, o tenente-coronel chamou ele, falou para ele assim: Major, a continência não é para a pessoa. A saudação não é para a pessoa, mas para o posto dela. Achei interessante. Quer dizer, o major deveria prestar continência ali para o tenente-coronel, não para a pessoa do tenente-coronel, no qual a pessoa do major estava meio abrigada. Ele falou: não, tem que prestar continência para o posto, para a autoridade que eu estou revestido. É só isso. E ele tinha razão, né? Então, passou o major lá e cumprimentou o tenente-coronel. Mas ele está... Por que cumprimentou? Mesmo que está em inimizade, não gosta dele, mas ele está revestido de autoridade. Então, é dever eu cumprimentar ele, me submeter a ele, a autoridade dele. É claro que tem questões assim, né? Exceções. Os apóstolos, teve uma ocasião que as autoridades falaram para eles assim: vocês não devem mais falar no nome de Jesus, vocês estão proibidos. Aí os discípulos falaram assim: nós devemos obedecer a Deus e não a vocês. Então eles desobedeceram àquela autoridade naquele momento, mas se submeteram às consequências de sua desobediência. Qual foi a consequência? Eles foram presos e açoitados. Então o que acontece? A submissão deve existir em qualquer momento, mas
às vezes a obediência, ela é relativa. Você não vai obedecer tudo cegamente a uma autoridade, mas você tem que se submeter àquela autoridade. Isto é, se submeter às consequências da sua desobediência. Você pode até não obedecer, mas vai ter que submeter às consequências da sua desobediência. Por quê? Porque aquela pessoa revestida de autoridade tem poder sobre você. Então não tem como fugir disso. Então quando a gente resiste à autoridade, é um problema, é uma dificuldade grande que a gente passa. É uma dificuldade que a gente passa no mundo civil e também isso trazendo para dentro da igreja. O que nós estamos mostrando para você? Que nós devemos nos submeter às autoridades colocadas dentro da igreja. Respeitar, é claro, em primeiro lugar, uns aos outros. Pois a Bíblia fala que ninguém é superior a ninguém. Mas existe também a questão da obediência a um líder de departamento, né? a um presbítero, a um diácono, a uma ordem que foi dada ali, a um departamento que você está trabalhando, foi estabelecida uma regra, tem alguém coordenando ali aquele departamento. Então, dentro da igreja, dentro da denominação, tem uma estrutura também no qual, para que haja um bom relacionamento, uma boa organização, um bom andamento, né, de qualquer projeto, você vai ver que tem hierarquia e nós devemos obedecer às autoridades, tá ok? Então, dentro da igreja, começamos por aí, responsabilidade. Quanto mais responsabilidade a pessoa tem, mais autoridade ela está exercida de mais autoridade. A autoridade e a responsabilidade estão ligadas uma à outra. Se a pessoa tem pouca responsabilidade, ela tem pouca autoridade. Se ela tem muita responsabilidade, ela tem muita autoridade. Mas o foco primeiro aqui é entender a responsabilidade e a autoridade e nos submeter a elas. Então temos aqui a questão da responsabilidade, a questão da autoridade. Há também a questão do papel exercido, né? Do papel exercido. Filipenses capítulo 2, no verso 5. Filipenses 2, verso 5. Olha para você ver. Filipenses 2, 5. Está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o que é dentro do nosso trabalho aqui, dentro do nosso texto, o que nós estamos, e dentro da nossa matéria, o que nós queremos focar nessa leitura? De Filipenses 2,5. Ele está dizendo que haja em vós, haja em mim, em você, o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele era Deus, né? Mas esvaziou-se a si mesmo, se humilhou e tomou a forma de homem. E na forma de homem foi obediente até a morte e morte de cruz. O que ele está falando para nós? Que eu e você vamos ter que muitas das vezes respeitar uma autoridade, porque às vezes aquela autoridade ela tem menos conhecimento do que eu e você naquela área, ou é uma pessoa de menos idade, mas ela está exercendo uma função, um papel ali naquele momento. Então nós devemos respeitar porque ela está exercendo um papel. Ou às vezes eu e você
temos muita responsabilidade e autoridade, mas foi dado para nós um papel de porteiro, por exemplo, na portaria. Então, porque eu sou agora, olha, imagina bem agora, eu sou delegado de polícia, mas eu estou na igreja, eu fui para a igreja e entreguei a minha vida para Cristo. E eu estou na portaria da igreja, então, ou eu estou trabalhando como diácono na igreja, ou na portaria, ou cuidando de carros, ou fazendo a coleta. Então, vamos dar um exemplo, estou na portaria. Eu ali estou na função, no papel de porteiro. Eu não vou ali na portaria, né, cuidando da entrada, forçar a barra em cima de um de outro, porque no meio civil eu sou delegado. Ainda que eu seja um delegado reconhecido na cidade, mas naquele momento eu estou exercendo uma função, um papel. Por exemplo, um diácono fala para você que é delegado, mas está na função de porteiro. Fala para você assim, olha, fala para aquele carro lá não estacionar em frente à garagem. Um diácono falou para você que é delegado, mas está na função de porteiro. Olha, fala para o rapaz não estacionar ali não. Olha aí, ó, fala para o rapaz, olha lá, esse motoqueiro parou aí, você que está na portaria aí. Então você vai ter que ficar assim tranquilo, sem querer se exaltar. Por quê? Porque você está exercendo um papel, uma função. E ali então você tem que estar dentro daquele parâmetro. Jesus, sendo Deus, se humilhou e tomou a forma de homem. E como homem foi obediente. Está entendendo? Então, por exemplo, lá diante de Pôncio Pilatos, ele sendo Deus se submeteu a Pôncio Pilatos. Naquela ocasião, quando Jesus também está no Getsemane, você lembra? Que foram prender Jesus. E Pedro puxou a espada. Isso está lá em Mateus, capítulo 26, lá no final. Pedro puxou a espada e cortou a orelha de um soldado. Jesus disse assim, ó, Pedro, guarda a tua espada. Se eu quisesse, eu fazia uma oração para o meu Pai. E meu Pai mandaria 12 legiões de anjos. Mas é necessário que se cumpra o que de mim está escrito. Então, olha bem, Jesus ali, ele falou, se eu quisesse, mas eu me submeto à vontade do meu Pai, que é ser obediente como homem e fazer a obra da salvação. Então, Jesus se submeteu, foi obediente, tá? Não cresceu, não quis passar por cima das pessoas, não. Ele estava exercendo um papel, uma função por um determinado momento. Então, dentro da estrutura da igreja, nós devemos observar a autoridade, responsabilidade, o papel que alguém está exercendo ou que eu vou exercer, a função exercida. Outra coisa também que nós devemos observar é que a comunicação deve ser muito boa e clara. Tá? A comunicação deve ser boa e clara. O que é isso? Eu tenho que, diante das pessoas, saber levar, saber falar, como falar, o jeito que eu vou falar. Em Atos capítulo 15, você vai ver, por exemplo, quando houve aquela questão da circuncisão, a controvérsia da circuncisão, em que os discípulos se reuniram para ver se realmente se os gentios deveriam guardar a lei de Moisés ou não. Então, eles estavam pregando o evangelho e muitos gentios estavam se convertendo. E alguns fariseus e alguns que se converteram ao cristianismo, mas que eram judeus, eles falavam assim, não, os gentios têm que guardar a lei de Moisés e circuncidar. Então, eles levaram essa questão para Jerusalém, para os discípulos resolverem. Paulo e Barnabé estavam lá. E olha para você ver o que aconteceu. Em Atos, no capítulo 15, vamos aqui, Atos, capítulo 15, eles vão resolver se os gentios devem ou não circuncidar. Atos 15, verso 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos,
Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister, quer dizer, era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Aí depois, eles vão tratar esse assunto. Aí lá em Atos 22, 15 e 22, né? O que ficou resolvido? Olha aí, ó, Atos 15 e 22. Então pareceu bem aos apóstolos e anciãos com toda a igreja eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, homens distintos entre os homens, e por intermédio deles escrever o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais cargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da prostituição, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. Então, a outra questão que tem que ter dentro da igreja também é uma boa comunicação, um diálogo para resolver bem as questões. Aqui você viu aqui que havia uma dificuldade no início da igreja, se os gentios deveriam circuncidar e guardar a lei de Moisés. O que eles fizeram? Reuniu o ministério da igreja, os anciãos, os apóstolos, e ali houve um debate entre eles, até que chegaram a uma conclusão, de que os gentios não deveriam circuncidar e nem guardar a lei de Moisés, mas deveriam se abster do sangue, da carne sufocada, da prostituição, dos ídolos, etc. Então enviaram uma carta esclarecendo como que deveria ser o comportamento, as atitudes dos irmãos que se convertiam. Então, uma outra coisa, dentro da estrutura da igreja, além da responsabilidade, definir a autoridade, reverenciar, respeitar as autoridades, pelo papel exercido, saber a função e o papel exercido, nós devemos também ter uma ótima comunicação, bem clara, do que deve ser feito, do que não deve, né? Aí depois vem, olha lá para você ver, depois nós vamos entrar na cobrança e prestação de contas. Tá vendo? Porque vai ter a prestação de contas. Todos nós também vamos prestar conta diante do Senhor. Então Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 58. Sejam firmes e abundantes, sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Quer dizer, você está trabalhando para o Senhor e o trabalho não é em vão. Quer dizer, Deus está olhando, vai ter uma prestação de contas, vai ter uma recompensa. Tá? Se você olhar em Colossenses também, né? Colossenses 3, 23, olha lá, Colossenses
Colossenses 3, 23. Olha aqui, Colossenses 3, 23, ó. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da recompensa, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Tá vendo? Então nós devemos fazer de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que receberemos do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, o próprio apóstolo Paulo, que você vê quando ele está aqui em Atos capítulo 15, que ele pregou em Antioquia com Barnabé, eles foram para Jerusalém para prestar contas, para saber também como que deveria ser o procedimento, se os gentios deveriam circuncidar ou não. Então, há um lugar onde a gente vai prestar contas, aqui na terra mesmo, na sua empresa, ou aonde você trabalha, né, na sua casa, seu filho, você com a sua esposa e vice-versa. A gente sempre está prestando contas de algumas coisas que a gente está fazendo, não é verdade? Você sai para entregar um documento para alguém, depois, eu entreguei o documento lá, ok? Você vai fazer uma compra lá, vai lá no supermercado fazer compra, você volta, bem, comprei aquilo lá, comprei isso. Quer dizer, automaticamente, sem a gente perceber, muitas das vezes nós prestamos conta. Isso também faz parte da estrutura da igreja, a prestação de contas. Ok? Vamos continuar lá. Aí, cada aspecto da igreja deve operar dessa maneira. Cada membro do corpo deve entender a sua responsabilidade, cada membro do corpo deve entender a sua autoridade. A autoridade pode ser real, dada por Deus, pode ser delegada, né, reconhecida e liberada pelos homens, pode ser assumida ou reivindicada pela própria pessoa, sem ser dada por Deus ou reconhecida pelos homens. Aqui, nesse momento aqui agora, falando um pouquinho mais sobre autoridade, né? Já que nós temos assim, ó, responsabilidade e autoridade. Nós temos isso. Um dos primeiros pilares da estrutura da igreja é reconhecer a autoridade, saber que ela tem muita responsabilidade. Então, responsabilidade e autoridade estão intimamente, intrinsecamente ligadas, muito ligadas. Então, quando o Senhor, a maior autoridade da igreja é Jesus, o cabeça da igreja. Deus, Cristo, a igreja. Né? Então, Cristo é o cabeça da igreja. O que acontece é o seguinte, que nós podemos observar que existe a autoridade real dada por Deus. Abraão foi chamado por Deus. Moisés foi chamado por Deus. Tantos outros foram chamados por Deus. Agora, olha bem, tem autoridade delegada. O que é autoridade delegada? Deus chamou Moisés e falou para Moisés, delega a autoridade para Josué. Está entendendo? Deus chamou os discípulos, o Senhor Jesus chamou os discípulos. E os discípulos chamaram outros também, delegou autoridade para eles. Né? O Senhor chamou Ananias, lá em Atos capítulo 9, e falou para Ananias, coloca a mão sobre Paulo. Fala para ele que ele vai ser ministro. Quando Paulo se converteu em Atos 9. Fala para Paulo que ele vai ser ministro. Vai pregar para reis e sacerdotes. Ele vai ver o quanto que ele vai sofrer por mim. Então, existe a autoridade dada direta por Deus, a autoridade delegada pelos homens, que o homem delega para outro. Pastor chama alguém e fala, olha, você vai ficar na portaria, tá? Então está delegando uma autoridade para ele. Olha, vamos consagrar o irmão aqui ao presbitério da igreja. Então está delegando uma autoridade. Tá ok? E tem também a autoridade assumida, que é aquela em que a pessoa se auto-intitula. Ela não tem o chamado de Deus, não é vocacionada, mas essa aqui é tipo uma rebeldia. Né? Ela se coloca ali, não, eu sou, né? Igual lá Coré, Datã e Abirão, lá no tempo de Moisés, quiseram tomar o lugar de Arão, lugar de Moisés, quer dizer, quiseram colocar sua autoridade
se impor, se autoimpor. Isso aí já é uma coisa que a gente chama de rebeldia, né? Uma autoridade autoimposta, sem ter o aval de Deus ou de alguém que tenha o aval de Deus. Então, existe esse tipo também de autoridade, que é a autoridade aqui assumida. Aí temos também aqui todos os aspectos de vida no reino giram em torno de relacionamento. O corpo vive e sobrevive em torno de relacionamento. Nosso relacionamento deve ser bem estabelecidos, né? Então vamos lá. O papel exercido, função, autoridade, comunicação, cobrança e prestação de contas. Também entrando mais nos detalhes aqui, ó, os vários papéis. O nosso primeiro papel é o de cristão. Esse nunca tiramos, como se fosse um chapéu. O papel define a sua responsabilidade. O quanto você tem de autoridade, a comunicação, a base para a cobrança e a prestação de contas. Então, olha bem, o seu papel, né, a sua função define quanto você tem de responsabilidade, o quanto você tem de autoridade, define como que você vai fazer a comunicação, vai ser a base da cobrança e a prestação de contas. Exemplos, por exemplo, marido e mulher, pastor, marido, esposa, filhos, irmãos, professor e aluno, os irmãos de Moisés, Miriam e Arão, Salomão e Adonias, Natã e Davi e tal. Então, essa questão agora aqui, ó, o papel exercido. Então, você é esposa e tem seu marido. Então, o jeito de vocês lidar na casa de vocês, né? Ô bem, faz isso pra mim. Ô bem, faz aquilo, pega pra mim, faz compra pra mim, arruma ali, abre a porta, fecha a porta, ajuda eu a limpar aqui. É um jeito. Na igreja, ainda que tenha todo o carinho, todo o respeito, mas às vezes o marido é o pastor. Então, a mulher não é que ela vai ser esculachada pelo pastor, não. Mas ela tem que ter um jeito diferente, porque está diante dos irmãos, ele é o pastor na igreja. Ela não pode fazer as coisas do jeito que ela faz na casa dela, põe onde ela quer, do jeito que ela quer, não. Ela tem um pastor, tem que. A maioria das vezes ela vai ver com o pastor. O que o pastor acha? E o pastor é o marido dela. Então, tem que saber ter esse discernimento, né? Ele é marido, mas agora ele é o pastor na igreja. Aquela dificuldade a ser resolvida não é com o meu marido, é com o pastor. Então não é porque ele é meu marido que eu vou ajeitar, ou que eu vou ter. Não, ele é o pastor da igreja. Então temos que ter bem definido. Os filhos, por exemplo, né? Como que relaciona com o pai, com o pastor. Tudo, gente, tem que ter um carinho. Mesmo o pastor, a esposa do pastor, o marido. Tudo é com amor e carinho. Mas temos que saber não misturar, às vezes, as coisas, senão vira uma confusão na comunicação, na responsabilidade, na autoridade. Senão você estraga tudo, vira uma bagunça. Por exemplo, Arão, Miriam e Moisés. Vocês lembram? Em Números, no capítulo 12, quem que é o líder é Moisés. Mas Arão e Miriam são irmãos de Moisés, são mais velhos. O que a Bíblia fala? Que Miriam e Arão se levantaram para questionar a autoridade de Moisés. E Deus chamou a atenção dos dois. Por quê? Apesar de eles serem mais velhos, imagina bem, Miriam, quando Moisés foi colocado no cestinho lá, né, que ele era pequenininho, com 3 meses, foi colocado no rio, no cestinho, a Miriam correu do lado, ficou de longe olhando aonde que o cestinho ia parar. E a filha de Faraó estava se banhando e viu o choro da criança. E foi lá e pegou o menino. E a Miriam se apresentou ali e disse para a princesa, filha do Faraó, a senhora quer que eu arrume uma ama, uma mulher para cuidar do bebê? E a princesa falou, sim, pode levar o bebê, ele vai ser meu filho adotivo, e fala para a mulher cuidar dele, que eu vou pagar ela. E a Miriamzinha, mais velha, irmã de Moisés, no caso, pegou o menininho ali, chamou a mãe, né, a própria mãe, e a mãe acabou cuidando do Moisés. Quer dizer, Miriam, quando era pequena, cuidava do Moisés, pegava o Moisés, dava uma madeira para o Moisés, levava o Moisés para lá e para cá. Mas o Moisés cresceu, e Deus chamou Moisés para ser o líder. E quando a gente olha lá em Números, vamos lá comigo para você ver,
Quando nós olhamos em Números, no capítulo 12, você vai ver no verso 1, olha aí, ó. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casaram, porquanto tinha casado com a mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Então aqui nesse momento você vê a questão do papel exercido, né? Apesar de Miriam e Arão serem mais velhos do que Moisés, apesar de Moisés talvez parecer que fez uma coisa que não era muito correta, mas ele era o líder. Então o que Miriam e Arão fizeram? Falaram contra Moisés, queriam ali entrar num princípio de rebelião. E Deus, por misericórdia, chamou Arão, chamou Miriam, chamou Moisés e consertou aquilo, repreendeu Miriam, repreendeu Moisés. Houve ali uma disciplina, mas houve um conserto. Mas Deus chamou a atenção. Como que vocês falaram contra Moisés? Como que vocês fazem um negócio desse? Não é assim que deve ser. Então, olha bem, ó, tem que respeitar, temos que saber da responsabilidade, a autoridade que aquela pessoa está investida. Está entendendo? Ter uma comunicação saudável e o papel exercido. Miriam é mais velha, mas quem que está exercendo o papel de líder é o irmão mais novo dela, é o irmão mais novo de Arão. Então tem que respeitar a autoridade revestida, constituída sobre o irmão mais novo. Ele está naquele papel, naquela função estabelecida por Deus. Então a comunicação, se ele fez uma coisa que não é legal, e eu sou um subalterno, e o meu líder fez uma coisa que eu não concordo, então eu não vou chegar chutando o balde, gente. Eu chamo ele para uma conversa amigável. Tá entendendo? Por quê? Porque ele está revestido de autoridade. Eu não posso chegar chutando o balde, porque ele tem autoridade. Alguém constituiu ele como autoridade. Então a gente não bate de frente com a autoridade, mas pode haver um diálogo. Pode sentar e falar com ele: meu senhor, meu chefe, eu percebi lá, o senhor fez assim, assim, assim. O senhor acha que essa é a melhor opção? O que o senhor me fala disso, já que as regras dizem assim, assim? Então, com educação, você pode não concordar com o seu líder, mas não pode bater de frente com ele e ser rebelde. Por isso que tem que ter uma comunicação, uma boa comunicação. Porque a estrutura da igreja está baseada nos relacionamentos. Ela praticamente toda é baseada num relacionamento na vertical, que é com o Senhor, e um relacionamento na horizontal,
que é com todos os outros membros do corpo de Cristo. E alguns estão revestidos de menos autoridade do que eu e outros de mais autoridade. Então nós devemos nos relacionar da melhor maneira, para que haja uma justa operação de toda parte e um crescimento do todo em amor, que haja uma edificação do corpo. Você consegue entender isso? Vamos continuar lá. Então aqui eu dei o exemplo para você, né? Temos aqui também ó, Salomão, Adonias, Natã e Davi, né? A responsabilidade de Paulo para com os gentios. Paulo se submete à igreja de Jerusalém. Olha aqui, ó. Paulo, aqui no caso aqui também de prestação de contas. Paulo se submete à igreja de Jerusalém. Paulo prestando contas, submisso no corpo. Ninguém anda solto, ainda que exista distância geográfica. É preciso haver uma boa comunicação. Lembrar que o papel, função pode ser momentâneo, já o chamado é algo duradouro. Então, olha aqui, ó, Paulo vai fazer uma prestação de contas também, né? Falando aí mais um pouquinho aqui do papel, voltando um pouquinho na nossa palavra aqui, lembra de Adonias e Salomão? Salomão, o trono foi dado para Salomão, mas Adonias quis, como irmão, né? Se achou no direito. Não, peraí. A autoridade é de Salomão, então não vai querer bater de frente. O que aconteceu? Adonias bateu de frente com Salomão. Morreu. Olha aqui, Natã e Davi. Natã foi repreender Davi. Foi repreender Davi. Davi é rei. Davi poderia mandar cortar a cabeça do profeta, mas não. Davi, como rei, respeitou o profeta Natã, porque Natã está revestido de uma autoridade dada por Deus. Ele respeitou naquele momento o papel de profeta do amigo Natã. Natã era amigo de Davi também, era companheiro de Davi, mas foi lá exortar Davi. Então, naquele momento, Natã estava revestido da autoridade profética. Ele chamou a atenção de Davi por causa do pecado de Davi, e Davi se submeteu não ao homem Natã, mas à autoridade que Natã estava revestido naquela hora. Acabou ali, aquele momento em que Davi se submeteu àquela repreensão, o Natã continuou ali mesmo respeitando o rei, obedecendo o rei Davi em tudo, mas por um momento veio a unção profética nele, e Davi reconheceu aquela palavra profética, aquela unção, aquele momento de Natã como exercendo o papel, a função de profeta. Então tem que saber discernir a questão do papel exercido por uma pessoa. Você consegue entender isso? Tá? Agora, Paulo, por exemplo, ele também ele tem responsabilidade, ele tá incumbido de autoridade, mas ele vai prestar contas também à igreja. Olha para você ver. No livro de Gálatas, capítulo 2 de Gálatas, capítulo 2 de Gálatas, capítulo 2 de Gálatas, no verso, olha aqui, eu vou no verso um pouquinho antes, né? Verso que tá, doutor, e subi por uma revelação e lhes pus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Tá vendo? Vou voltar aqui no versículo 1, para a gente não... Gálatas 2, deixa eu ver aqui, Gálatas, capítulo 2. Só um minutinho, gente, para a gente poder entender. Olha aqui, Gálatas 2, verso 1, ó.
Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando comigo também Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Está vendo? Paulo falou que subiu a Jerusalém, né, para estar com os apóstolos e expôs a eles o evangelho que ele estava pregando. E particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrida em vão. Então Paulo subiu para falar para os que estavam em Jerusalém, né? Paulo subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Então Paulo está mostrando que ele subiu a Jerusalém para explicar para os apóstolos o evangelho que ele estava pregando para os gentios. E depois houve aquela questão da circuncisão, aquela questão toda. Mas ele subiu para explicar que evangelho é esse que ele estava pregando. Então, prestação de contas. Tá? Aqui, outra coisa. Por que nós temos tanta dificuldade? Por que nós temos tanta dificuldade em aceitar cobrança? Principalmente porque as pessoas que nos cobram falham. É aí que a solução é entender que a cobrança não é pessoal, mas pelo papel exercido. Saul, Samuel, Davi. Saul era rei, cobrava, mas errava. Davi se submeteu. Josué, no caso de Gibeonitas, Urias e os sacerdotes, Moisés, Arão e Miriam. Então, o que nós podemos observar aqui, ó? No caso ali, a questão da cobrança, né? Por que a gente tem dificuldade em prestar contas? Um dos motivos pelos quais nós temos dificuldade em prestar contas é porque às vezes a pessoa que está cobrando a gente vê que ela erra, a gente vê que ela falha e a gente então não aceita muito que ela está cobrando da gente. Então, por exemplo, Saul errou muito, estava errado, mas quando ele perseguiu Davi, já estava fazendo tudo errado. E quando Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul, você sabe muito bem, os homens de Davi falaram para ele: mata, é teu inimigo. E Davi falou: não posso tocar no ungido do Senhor. O que é isso? Os homens estão vendo que Saul, ele tem autoridade, é rei, ele é que manda, mas ele está errado. Ele erra muito. Então é aí que está a nossa dificuldade em fazer a prestação de contas, né? O Davi não matou o rei Saul, cortou a orla do manto dele, lembra? Depois o Saul saiu da caverna e de longe Davi chamou o Saul: ó rei, o senhor está buscando eu, está querendo me matar, mas hoje Deus me entregou o senhor na minha mão, eu poderia ter matado o senhor, mas eu não fiz isso, porque eu não tenho culpa, eu não fiz nada errado, eu sou inocente. Aí Davi de longe, Saul de longe reconheceu, né, que Davi poderia ter matado ele e tal, e Saul ali, por um momento, perdoou Davi e foi embora, não quis perseguir mais Davi, ficou tão envergonhado que foi embora. Então o que a gente observa nesse momento? Davi prestando contas para Saul de que ele era inocente, de que ele não tinha feito nada de errado contra o rei, apesar do rei estar todo errado, completamente errado. É aí que está a nossa dificuldade em fazer prestação de contas. Nós não entendemos, muitas das vezes, o papel que a pessoa que está cobrando da gente está exercendo. Então, naquele momento, aquela pessoa, ela pode estar errada, mas ela está revestida de autoridade e está cumprindo o seu papel, a sua função. Então a gente muitas das vezes olha para a pessoa: não, mas eu prestar conta para o fulano, mas ele faz isso errado, ele faz aquilo errado. Então a gente olha para a pessoa e esquece de olhar para o papel que ela está desempenhando, para a função dela, para a responsabilidade, para a autoridade revestida que ela está naquele momento. É por isso que dá muita confusão. Você entende? Nós muitas das vezes não conseguimos separar entre a função, o papel exercido, a autoridade da pessoa, da própria pessoa. É o que Davi conseguiu separar aqui.
Ele falou para os seus homens: eu não posso tocar nesse homem. Esse homem é o ungido do Senhor. Você consegue entender isso? Vamos aqui mais um pouco aqui na frente. Josué também, no caso dos gibeonitas, né? Josué, no caso dos gibeonitas. Aquela passagem também de Josué, em Josué no capítulo 9, Deus havia dado ordem para que o povo de Deus não fizesse aliança com nenhum dos povos da terra, mas que eles pudessem chegar ali e tirar aqueles povos lá e tomar conta da terra. E você lê em Josué capítulo 9, que 3 homens, representantes dos gibeonitas, mentiram para Josué e fizeram uma aliança com Josué. Josué fez uma aliança com eles sem consultar o Senhor. E depois Josué descobre que aqueles homens são representantes dos gibeonitas. E Josué teve que ajudar os gibeonitas, não pôde expulsar os gibeonitas da terra. Você está entendendo? O que a gente observa ali? Josué errou por não consultar o Senhor e fazer uma aliança com aqueles homens. Mas Josué manteve a sua palavra, manteve a aliança, não pôde quebrar, porque uma aliança é inviolável, inquebrável. A aliança foi feita diante de Deus, né? Foi feita ali. Josué não buscou o Senhor, mas fez um compromisso ali. Então, ele não podia quebrar aquela palavra. Tanto é que lá na frente, quando Saul quebra a aliança, Davi acaba tendo dificuldade, tem fome na terra, dá um problemão lá na frente. Que não é o caso de eu falar isso para você agora. O que eu quero falar para você é que você acha que as pessoas que estavam em volta de Josué depois não ficaram chateadas com Josué? Os principais ali de Israel. Ô Josué, como é que você faz um negócio desse? Como que vocês fizeram isso? O povo também deve ter ficado chateado, aborrecido com Josué. Mas Josué errou. Mas Josué depois ali vai para as cidades atacar os povos ali que estão em revolta contra eles. Josué vai dar ordens para os seus capitães, para o seu general, e todos têm que prestar conta para Josué. Então, apesar de Josué falhar, errar, as pessoas, seus generais, seus líderes, vêm prestar conta para Josué. Por quê? Porque nós temos que entender que ele está exercendo um papel, que ele está revestido de autoridade, que ele tem responsabilidade. Então, fechando essa parte para você que está me assistindo aí, nossa maior dificuldade, talvez a maior dificuldade nossa é prestar conta para alguém, e a gente sabe que aquela pessoa também erra, onde muitas das vezes a gente na igreja bate de frente, vira uma encrenca, vira uma confusão, vira uma briga, e isso não pode acontecer dentro da igreja. Então, dentro da igreja, dentro da estrutura da igreja, tem que haver um bom relacionamento, uma boa comunicação, entender a autoridade, a responsabilidade e o papel exercido. Deixa eu ir para os finalmente aqui agora desse vídeo nosso, senão fica muito longo. Deixa eu ir finalizando o nosso vídeo. Deixa eu ver aqui. Tá, vou aqui. Vou aqui, olha bem. Ó. Cada membro do corpo deve entender que haverá cobrança e prestação de conta. Finalidade da cobrança e prestação de conta serve para fortalecer o corpo, ajudar a desenvolver o chamado de cada um, corrigir quando necessário, motivar e encorajar para que cada um persevere na sua função. É interessante lembrar que o ministério não é seu, no caso lá de Diótrefes, né, Uzias, não é herança de família. O ramo sem a videira não dá fruto. O ministério não é profissão ou emprego. O ministério é dado por Deus. Né? O ministério é dado por Deus. Então nós temos que lembrar que a igreja é do Senhor Jesus. O ministério quem dá é Ele. O chamado é dele. A vocação é dele. Tudo é dele. O ministério, eu não posso ser como Diótrefes, que lá no Novo Testamento, né, quando Paulo escreve para Filemon, né, ele fala de um homem, deixa eu ver se é Paulo mesmo, acho que eu estou confundindo aqui, só um minutinho, acho que é João, né?
Vamos ver lá. Aqui João, né? Terceira João. Vamos aqui só para não confundir aqui. Diótrefes, capítulo lá no final da Bíblia. No final da Bíblia está escrito, deixa eu ver aqui, 2 João, não, então deixa eu só aqui, você vê aqui, 3 João capítulo 1, o elogio a Gaio. Aqui, olha bem, ó, 3 João, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Então, João está dizendo aqui de um homem na igreja chamado Diótrefes, que estava mandando no ministério da igreja. Ele fazia o que ele queria, como se a igreja fosse dele, como se o ministério fosse dele. Ele recebia quem que ele queria, mandava embora quem ele queria. Então aqui temos um caso aqui, né? Um dos casos aqui, né? Em 3 João, João falando sobre esse homem chamado Diótrefes, que faz o que quer, né? Lembra do rei Saul também? Faz o que quer. Aí não dá certo, não é por esse caminho. O ministério não é herança de família. Lembra lá em 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, que faziam o que queria na igreja lá. 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 3. Pegava as ofertas que era para Deus, ficava para eles. E tiveram um fim trágico. O pai não corrigiu, o pai virou uma bagunça. 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 3, fala deles também, né? O ministério, na verdade, gente, é dado por Deus, é Deus que dá o ministério. Né? Você olha aqui, por exemplo, em Efésios, capítulo 4. Efésios 4, olha aqui para você ver. Efésios 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então é Jesus que chama a gente para exercer o ministério, tá vendo? Quando a gente vê também lá em 1 Coríntios 12, 18, vamos ver aqui, 1 Coríntios 12, 18. 1 Coríntios 12, 18. Olha aí, ó. Deus coloca, ó. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então Deus colocou você e eu para trabalhar na obra, para ser membro do corpo, pertencer à igreja como Ele quis. Está entendendo? Deus é quem faz a obra. O ministério é dado por Deus. E outra coisa, o ramo sem a videira não dá fruto. Sem Jesus não podemos nada, né? O ramo deve estar ligado na videira. O ramo estiver sozinho, não dá fruto. Jesus disse em João 15, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não podemos fazer nada. A igreja é do Senhor Jesus. O ministério é do Senhor Jesus. É Ele quem chama. É Ele que me chamou, é Ele que chama você. Mas nós devemos estar interagindo uns com os outros dentro dessa estrutura de autoridade com responsabilidade, sabendo o papel exercido, a função exercida, sabendo que devemos prestar contas, haverá prestação de contas,
devemos ter uma ótima comunicação entre nós, e o ministério não é nosso, é do Senhor, e toda honra e glória tem que ser dada a Ele. Devemos todos juntos fazer com que haja uma ligação pelo Espírito Santo em amor, uma justa operação de cada parte, para que cada um, exercendo o seu papel, a sua função, o seu chamado, todos juntos possamos fazer o corpo, a igreja crescer para a honra e glória do Senhor. Então, a estrutura da igreja tem que estar firmada nessas características, nesses aspectos que eu falei para você, tá? Agora nós estamos terminando esse vídeo, vamos entrar no outro vídeo daqui a pouco, falar sobre o governo da igreja. Como que, quais são os cargos da igreja, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Vamos entrar nesses detalhes agora no outro vídeo. Por hora, Deus abençoe, reveja o vídeo, grande abraço para você, tudo de bom aí.